fazer o seguinte, eu vou... agora sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar, basicamente, bem rápido aqui o que era para a gente ter feito aqui, e aí vou passando aqui. Aí, se vocês tiverem dúvidas, eu acho que a gente vai fechar tranquilinho. Vocês me interrompam se quiser, tá? Ou se quiser também, pode, sem problema nenhum, pode entrar em contato comigo depois, não tem problema não, tá? Tá, mas eu terminei aqui e dei sequência na aula. Como é que eu vou fazer depois? Vai entrar em contato depois. Não se preocupe, vocês vão ver que as primeiras fórmulas são simples, então não vai atrapalhar, a gente pode ir matando isso aí em paralelo. Mas eu creio que não teremos problema não. Então vamos lá então. Correção dos exercícios de diagnóstico da turma. Eu falo diagnóstico da turma, a gente fala isso porque é um jeito que a gente tem de vocês, né, saberem como é que vocês estão, inclusive, né. Eram essas 8 questões aqui. Vamos lá, vamos começar, então, aqui, pela primeira questão, levando ela para cá. Olha, 140 vezes 1 mais 0,05 elevado a 3. Bom, os passos de resolução disso daqui, ó, primeira coisa, aquilo que eu falei na semana passada, fecha o que está, resolve o que está dentro do parênteses primeiro, tá? Primeiro é a potência, primeiro, né? Entre potência e multiplicação, e soma, inclusive, eu faria primeiro a potência, mas a potência é de algo que está aqui dentro, então que merece ser reduzido. Então, primeiro fazemos a soma, isso mais isso vai dar isso, e eleva a 3. Ó, um comentário aqui, ó, várias pessoas me mandaram fotos do caderno, de como estavam fazendo, e o seguinte, repare que eu peguei aqui em cima o que estava aqui, mudei para a linha de baixo, eu trouxe tudo para baixo outra vez, tudo assim. Trouxe isso daqui, trouxe também esse número aqui que eu não estou usando ainda, mas eu já trago ele, tá? Tem gente que tem o hábito de fazer o seguinte, copia a questão lá em cima, faz x igual, eu só vou mexer nisso daqui, então só coloco isso, deixo para escrever isso aqui lá embaixo a hora que for usar. Não façam isso. Não façam isso, que isso você pode se confundir aí no meio do caminho. E se você errar algum número lá no final, fica difícil você saber onde que foi o erro. Então façam passo a passo, vai copiando tudo de novo, tá? Então tá, 1 mais 0,05 elevado a 3, dá isso aqui, eleva a 3. Ó, copiei de novo 140 aqui, vezes isso elevado a 3, dá isso aqui. Galera, na verdade, ele dá um número bem maior aqui, tá? Deixa eu ver que número que dava aqui, era 1,05 elevado a 3. Ele dava 1,157625. Só que a gente não vai usar o 25, por quê? Aquilo que eu falei, para o nosso cálculo aqui, vamos pegar só 4 casas depois da vírgula, não vamos arredondar, não vamos fazer nada. Pega só as 4 e tá bom, tá? Isso no meio da operação. Quando chegar no final, a gente não pega nem 4, pega 2 só. 140 vezes isso daqui, ó, vai dar esse número aqui, ó. Beleza? Na verdade, eu acho até que vai dar um número de, quer ver, 140 vezes 1,1576, ele dá 162,064. Mas como está no final, eu só pego 2 casas e está bom demais. Ok? Então era isso aqui que deveria ter feito. Lembrando que esse material aqui está na área de arquivos de vocês, tá? Vocês podem acompanhar por lá. A segunda questão era isso aqui, ó, 70 sobre 1 mais 0,08 elevado a 4. Tá, mesmo raciocínio. Primeiro de tudo, eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Ó, venho copiando, ó, copio 70 e resolvo o parênteses. Isso, mas isso vai dar isso aqui, ó. Agora eleva a 4, né? Isso elevado a 4 vai dar esse número aqui, ó. E por fim, isso dividido por isso vai dar isso aqui. Resolveu, tá vendo? Não tem dificuldade. A dificuldade está no seguinte, vai copiando as coisas, tá, galera? Vai copiando, pega lá de cima e vai jogando para baixo e vai copiando. Tudo repetindo. O que eu falo copiar é aqui, por exemplo, ó, 70 eu copiei aqui, levei ele até o final. Essa que é a ideia, tá? Então, deu esse número aqui. Lembrando que, depois da vírgula aqui, eu só peguei 4 casas decimais e aqui no final eu peguei as 2 primeiras casas, tá? Então, no meio da operação, eu trabalho com 4 e no final, na resposta, eu coloco só 2 casas. Não arredondei, não fiz nada. Tá certo isso, professor? Para o nosso caso aqui dá para levar. O que seria o correto? Usar todas as casas, fazer arredondamento estatístico, mas a hora que a gente entrar na parte de estatística, a gente vê isso. O que mais tem aqui?
A terceira, isso aqui é um pouco mais extenso, tá vendo? 2.500 vezes não sei o que, 1 mais 0,7 elevado a 12 vezes 0,07 sobre... Ufa, que cansaço, né? Ó, joguei para cá, beleza? Lembrando, claro, acho que não precisa falar isso, né? Mas vezes multiplicação em x ou em pontinho é a mesma coisa, tá? Por que eu tô falando isso? Porque aqui eu coloco em ponto e aqui eu coloco em vezes. Porque na hora que eu vou resolver isso daqui, eu uso um aplicativo chamado Equation, um negocinho que eu jogo aqui dentro, e ele só joga aqui com multiplicação em cruz mesmo, né? Eu prefiro escrever desse jeito aqui, ó com ponto. Mas vamos lá, copiei aqui. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vou pegar e resolver esses dois parênteses aqui, ó numa tacada só. Olha aqui, ó, resolvi. 1 mais... Opa, desculpa, tem um erro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá 1 mais 1,07. Não é, hein, gente? Olha lá, ó. É 0,07. Eu já adiantei o expediente aqui. Tá errado esse número aqui, depois eu corrijo. Então, já somei isso aqui, deu 1,07 elevado a 12 vezes 0,07. Ah lá, copiei. Copiei aqui também, porque eu não vou mexer nesse número aqui, por enquanto. Na linha de baixo, soma tá aqui, eleva a 12 menos 1, tá? Dá uma vontade na gente, na próxima sequência, pegar aqui, ó, tirar 1 daqui, ó, e colocar 0,0, mas não pode. Não pode porque quando você estiver em linha uma operação, primeiro você vai fazer a potência, para depois fazer soma ou subtração. Tá, 1,07 elevado a 12, olha lá, copia tudo de novo, 2.500 vezes 1,07 elevado a 12, vai dar isso aqui, ó, vezes 0,07 que estava lá em cima. Aqui é a mesma coisa aqui em cima, né? Então, não precisa calcular duas vezes, é o mesmo número. Ó, isso aqui é o mesmo daqui de cima, menos 1, ok? Agora, a gente pode, se quiser, na próxima etapa, fazer essa subtração aqui, ó, e fazer essa multiplicação aqui tudo no mesmo tempo. Ah, mas multiplicação não tem que fazer primeiro? Sim, mas é que aqui é como se nós tivéssemos um parêntese aqui, ó, um elemento, né, solto. Então, como é que vai ficar? Copia tudo de novo, 2.500 vezes isso vezes isso dá isso aqui, ó. Na linha de baixo, isso aqui, ó. Menos 1 vai dar isso aqui, ó. Muito cuidado nessa hora que tem gente que faz o seguinte, 2,2521 menos 1, ele escreve lá do outro lado, 2,2520. Não é isso. Porque esse 1 aqui, ó, é 1 inteiro. E aqui, ó, esse 2521 são decimais, são fraçõezinhas de número, tá? Então, na dúvida, faça na calculadora. Vai lá e faz a calculadora. 2,2521 menos 1, que vai dar esse número aqui, ó. Aí fechou. Próxima sequência, isso dividido por isso, vai dar isso aqui. E a próxima sequência multiplicou, chegou no resultado final, tá? Por que aqui não pôs duas casas? Porque a última casa, a segunda casa aqui, se não me engano, é 0. Então, não precisa colocar, né? Quando é um 0 para o lado de lá, a gente não usa ele, ok? Próximo. Agora é porcentagem. Quanto representa 22,5% de 1.450? Primeira coisa, vamos considerar o seguinte, o que é porcentagem? Todo mundo já sabe o que é porcentagem, calma lá, mas vamos lá. Porcentagem nesse sentido aqui, ó. A palavra porcento, 22,5%, ela equivale a por 100, por cento, 100. Então é como se fosse por 100, como se fosse dividido por 100. Então é isso daqui, ó. 22,5% é como se fosse isso daqui, ó, 22,5 por, ou sobre, né, 100, que também é a mesma coisa que 22,5 dividido por 100, que vai dar 0,225, a gente chama isso de número decimal, beleza? Então, 22,5% é um número em porcentagem. Ele é a mesma coisa que 0,225, aqui, ó 0,225, só que aqui nesse caso seria decimal, ok? Então, primeira coisa, é isso que você tem que considerar. Ótimo. Tendo na mão o número decimal, como é que eu resolveria isso aqui se fosse fazer na caneta assim mesmo? Dá para fazer com regra de 3. Eu não vou detalhar aqui a regra de 3, mas tem jeito, e já teve gente que me falou que fez por regra de 3 e funciona, que é uma maravilha. Olha aqui, ó. Então, quer dizer o seguinte, que 22,5% equivale a 0,225, 0,225. Tá, então como é que eu faço? Basta multiplicar, ó. Basta multiplicar o valor desejado, que é o R$ 1.450 lá, né, pelo número decimal. Olha lá, ó. Vai dar isso aqui, ó. Então, ou seja, quanto que representa 22,5% de 1.450? Representa R$ 326,25.
tá? Isso aqui a gente fazer na mão. Como que poderia fazer isso com regra de 3? Você poderia fazer da seguinte maneira. 1.450 é o total, é o todo, né? Então você faria 1.450 igual a 100. 100 de 100%, igual a 100. Na linha de baixo você coloca x é igual a 22,5. Ou seja, 1.450 é igual a 100. Quanto, então, que é igual a 22,5? Você faria desse jeito. Aí faz pelo multiplica incluso. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui nesse negócio de regra de 3 aqui, vai ficar mais fácil entender isso. Tá, e se quiser fazer isso aqui na calculadora, tem jeito de fazer na calculadora? Tem, claro, muito mais fácil, senhores. Olha que bonitinho. Basta digitar na calculadora 1.450, aí você pode colocar assim, ó, desse jeito aqui, ó. Lembra que eu falei para você semana passada? Não se digita na calculadora pontuação, ponto de milhar, tá? Não digita. Você não digita, você escreve direto na calculadora. Então seria 1.450. Aqui, ó, é o ponto dos centavos. Aqui eu digito. Ponto 00. Aí se eu não quiser colocar ponto 00, dá certo do mesmo jeito. Entendeu? Mas eu só coloquei para deixar bem criterioso. Você vai digitar o número vezes 22,5 e apertar o botãozinho por cento. Cara, algumas calculadoras, elas já têm nela, na parte do teclado dela, bem nítido onde é que é o botão porcentagem, tá? Tem umas. Agora, outras não tem. Me permitam sair daqui um pouquinho para mostrar uma coisa aqui para vocês. Espera um pouquinho só. Opa. Me permitam sair e mostrar uma coisa aqui para vocês, como é que funciona na minha calculadora a questão de porcentagem. Na minha calculadora é o seguinte, o porcento dela, eu vou pôr bem aqui pertinho, tá aqui, quer ver, ó? Tá em cima do igual, olha aqui, ó. Opa, aqui, ó. Em cima do botão de igual. Tá vendo? Então significa que o botão que acessa a função porcentagem nessa calculadora é o botão de igual também. Mas que jeito? Se eu apertar igual, vai dar igual. Quando está escrito lá em cima, isso daqui, ó, um desenho, tá vendo aqui, ó, amarelinho, aqui tem outras coisas escritas em amarelo, que também tem. Quando está em amarelo, aqui a gente fala que é a segunda função. Segunda função. Então, eu tenho que apertar um shift, alguma coisa, como se eu fosse dar um caps lock, qualquer coisa assim, ó, para que a hora que eu apertar isso daqui, o igual, ele não seja igual e seja porcentagem. No meu caso, é esse botão aqui, ó. No meu caso, esse shift aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse shift, ó. Repara que ele está escrito shift, inclusive em amarelinho. Então, se eu apertar esse botão aqui, antes de tudo apertar esse botão, os outros botões que eu apertar, eles vão funcionar o quê? O amarelinho que tiver em cima. No caso, esse aqui, a porcentagem, é o que vai acontecer com ela. Se eu apertar o shift lá e apertar esse ANS, o que vai valer é a função de cima, tá ok? Esse na minha calculadora é assim, é o shift que funciona. Outras calculadoras, eles chamam isso de segunda função. Segunda, em inglês, é second, né? Como é que é a abreviação de segundo em inglês? Eles escrevem 2ND. 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 ND em minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Então, também vai funcionar. Se de repente você olha lá e vê lá que a sua calculadora, a porcentagem está escrito aqui em cima do sinal de igual aqui, tá? Igual a minha. E você não tem um botão Shift, mas tem um botão 2ND, geralmente fica nesse canto aqui também, tá? 2ND, o que você faz? Você vai lá e escreve 1.450 vezes 22,5, Shift, ou 2ND, e depois aperta igual, vai entrar na porcentagem, tá? É assim que funcionam as calculadoras. Beleza? Algumas calculadoras, essa função do 2ND aí, o Shift aí, é para abrir o elevado lá, a potência da calculadora, às vezes. Então, pode acontecer isso. Ok? Deixa eu voltar, então, para lá. Então, o que acontecia aqui? Então, o que acontecia aqui? Bom, na maioria das calculadoras... Aí foi. Na maioria das calculadoras, a gente nem precisa digitar o sinal de igual, tá? Na minha, por exemplo, aqui, e a grande maioria, você faz isso, 1.450 vezes 22,5 e aperta o porcento, a hora que você apertar o porcento, já vem na tela o número. Ah, e se eu der igual depois?
provavelmente ele vai ficar parado o mesmo número ali, então não há necessidade. Você pegou, deu a porcentagem, mudou a tela, já é o número que você precisa, ok? Tá, aqui agora, acrescentando 18,7% a um valor de 2.670, tá? Jairo, Oi, eu resolvi sair de uma outra forma anterior. como é que você fez, Matheus? Eu fiz menos a porcentagem. Ah, funciona também, funciona também. Peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui, ó. 22,5 de 450. Você tirou a porcentagem? Isso, ele já deu o número para mim. É que no caso, eu acho que talvez você não tenha dado igual depois, deu? Não, é que eu fiz os 1.450 menos os 22,5. Aí ele já me Tá. deu os 326. Beleza. Se você der Foi a... um outro igual, se não me engano, eu acho que talvez a sua calculadora, se você não multiplicou, você depois menos. Se você desse um outro igual, aí ele ia subtrair, aí não ia dar 200, ia dar o que sobrou, como se você tivesse retirado mesmo, de verdade. Funciona também. Tá certo, tá errado não. Não tá errado não. É Beleza. importante que você tenha isso na cabeça, né? Que Uhum. 22% de 1.450 é um número menor que o 1.450, entendeu? E assim, mais ou menos a ordem de proporção. Mas tá certo, tá errado não. Funciona também. Galera, se alguém não entendeu o que ele falou, foi o seguinte: se você pegar 1.450 e colocar menos 22,5% nas calculadoras, em algumas calculadoras, ela vai para o valor de 22,5% primeiro. Às vezes até fecha ali mesmo a questão. Agora, se precisar retirar ele, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas tá certo também, Matheus. Fechou. Não tem erro, não. Continuando aqui, ó, acrescentando 18%, agora eu não quero saber quanto é 18%, eu quero acrescentar 18%. Primeiro tem que descobrir o número percentual, decimal, né, equivalente, né? Aquilo que eu falei, se 18,7% é 18,7 dividido por 100, então faz isso, vai dar esse número aqui, ó. Agora é só multiplicar. Multiplica o valor. Você multiplica o valor em dinheiro por esse valor aqui. Achamos aqui 499,29. Significa que 499,29 representa 18,7% de 2.670. Significa isso. Eu não quero tirar os 18,7%, então o que eu vou tirar? Eu vou tirar os 499. Esse valor representa exatamente os 18,7%. Então, se eu quero retirar, é só somar os valores, né? Desculpa, perdão, falei besteira. Acrescentar, se eu quero acrescentar. Se eu sei que 499,29 é exatamente 18,7% de 2.670 e eu quero acrescentar, então eu somo. Vou pegar lá, somou aqui, fechou aqui. Beleza? Essa é a ideia. E na calculadora, como é que resolve? Na calculadora, seguindo aquilo que eu falei lá, você vai fazer o seguinte: digitar 2, multiplicar por 18,7 e apertar a tecla, vai digitar por cento. A hora que você digitar esse por cento aqui, ó, ele vai dar um número lá, 499, não sei quanto lá. Digitou por cento, vai dar um número, você somou, pronto. Você acrescentou a porcentagem ao número. Mais uma vez, na maioria das calculadoras, se você fizer isso aqui, nem precisa pôr sinal. Ô, Matheus, tenta fazer na sua calculadora aí. Aliás, como é que você fez isso aqui na sua calculadora? Essa eu somei. Essa você somou? Uhum. Tranquilo. A hora que você soma lá, eu acho que você deve ter somado apertou duas vezes ou somou uma vez e deu Não. igual. Eu peguei os 2.670 e coloquei mais, acrescentei, que ele tá pedindo para acrescentar os Exato. 18,7%. Ele já deu os 429, a hora que eu dou a Isso. porcentagem. Aí eu Isso. dou o Enter, ele me dá o resultado final. Beleza. Tá feito. Ou seja, se você quiser saber quanto que é 18,7% do número, né? Aliás, quer saber quanto que representa uma determinada porcentagem, tanto faz na sua calculadora, no início do jogo, colocar menos ou colocar mais, que ele vai aparecer a porcentagem, né? Aí, se você somar ou subtrair, é o que vai definir depois lá para frente. Mas beleza, é isso daí. Galera, eu estou passando isso daqui, só deixar
fazer uma observação aqui, ó. Por favor, não se assustem, porque eu estou passando isso, e não, isso aqui não, nós não vamos fazer conta de porcentagem, tá? É só para vocês terem uma visão, que ajuda a ter uma visão um pouco mais ampla. Aí vale uma regrinha, que a gente fala assim, né? Tem dois lados da moeda, acho que eu falei isso semana passada. Tem dois lados da moeda. O primeiro, pô, você foi ensinar os caras a fazer porcentagem, que isso, um negócio tão bobo, tão simples, esse é um lado. O outro lado da moeda, vai ter alguém que não tá manjando disso e não tá sabendo. Aí esse cara sai daqui e fala assim, pô, mas nem isso ensinaram você na escola, entendeu? Então, eu não tô querendo nivelar por baixo, pelo amor de Deus, mas só pra gente poder alinhar as coisas aqui, tá? E para ter uma noção de proporção também, porque não deixa de ser, né? Agora aqui é o contrário, é um desconto de 15% sobre um valor de 3.500. Mesma regra, transforma o 15% em número decimal, em seguida multiplica pelo valor em questão, que no caso é 3.500, vezes o decimal vai dar 525. Essa informação é que 525 representa 15% de 3.500. É o que está lá em cima, lá, 15% de 3.500. Se ele representa 15% e eu quero descontar 15%, então eu vou descontar ele, que é o 525. Olha lá, ó, subtrai ele. Ó. Isso menos isso é igual a isso. Fechou. Na calculadora, você vai fazer também? Faz. E na calculadora? Vamos lá. Você vai digitar 3.500 vezes 15%, menos, aperta menos, pronto. Mais uma vez, a maioria não vai nem precisar de sinal de igual. Algumas calculadoras, você pode fazer do jeito que o Matheus estava falando ali. 3.500 provavelmente seria menos 15% e Enter. Ou Enter, ou algumas outras o igual mesmo. E ele vai funcionar. Beleza? Essa é a ideia. Tá, agora a gente entra numa questãozinha de regra de 3. Tá, 40 minutos produzidos 1.600 parafusos. Quantos parafusos são produzidos em uma hora? Tá? Bom, lembrando que uma hora são 60 minutos. Galera, sempre façam o seguinte, a gente sempre vai ter que trabalhar sempre vamos ter que trabalhar em mesma base de informação. Saúde! Vamos sempre trabalhar em mesma base de informação. Se aqui eu tenho 40 minutos, são produzidos 1.600, quantos parafusos são em uma hora? Vamos transformar na mesma base. Se aqui está em minutos, vamos deixar aqui em minutos também, para a gente poder se entender. Bom, conhecida a regra de 3, né? Lembrando que isso aqui a gente fala, que é uma regra de 3, diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Se você aumenta um valor, vai aumentar o outro. Se você diminui um, vai diminuir o outro. Ou seja, é escalonado, é direto. Aumenta, aumenta. Diminui, diminui. Tá? Então, primeiramente, vamos montar os números de informação da regra de 3 aqui. Bom, o que está falando no texto? 40 minutos são produzidas 1.600 peças. Então, 40 minutos é igual a 1.600. Galera, não precisava nem escrever igual, podia até pôr um tracinho aqui, um risquinho aqui, ó. Tem gente que faz isso, um pontinho. A maioria dos livros até coloca como ponto. Então, 40 está para 1.600, vamos falar assim, né? 40 minutos, 1.600. Quantos são produzidos em uma hora? Uma hora, 60 minutos. É igual, produzido... Não sei. Se eu não sei, é X. Matemática nos ajuda muito nisso, sabe? O X da questão, já viram falar isso? Ou também chamado de incógnita. Beleza. 40 minutos eu faço 1.600 peças, em 60 minutos eu faço X. Não sei. Não sei, então é X. O que eu faço? É uma regra de 3. Vamos fazer, abre aspas, porque eu nem sei se é certo dar esse nome para isso, por isso que eu abri aspas aqui. Multiplicar em cruz. Eu aprendi desse jeito. O que é multiplicar em cruz? É pegar o negócio ali de cima, ó, e fazer isso aqui, ó. Você vai fazer esse daqui multiplicado por esse e esse multiplicado por esse. Ou, se preferir, esse por esse e esse por esse, que dá na mesma coisa. E vai igualar. Então, eu vou fazer 40, vou multiplicar por x, e vou falar que isso é igual a 60 multiplicado por 1.600. Então, vamos lá, vamos montar o cálculo, então, dessa regra de 3 aqui. Olha lá, 40 vezes x vai ser igual a 40x. Por que 40 vezes x é igual a 40x?
Quando eu não tenho nada aqui, ó, aqui tem um número e aqui tem uma letra ou uma incógnita, e eu não tenho nada no caminho, aqui, a gente entende que isso aqui é multiplicando por isso, tá? Por que isso? 40 vezes x. Vamos imaginar que x fosse batata. Então, 40, cada x é uma batata. Então, se eu tenho 40x, eu tenho 40 batatas, né? Então, por isso que é 40x. Então, ou seja, 40 vezes x. Talvez não tenha ficado claro esse negócio da batata, e se não ficou, pode ficar sossegado, que não dá nada não, né? A aula aqui não é de batata. Mas vamos lá. 40 vezes x, olha lá, 40 vezes x é igual a 1.600 vezes 60. 40 vezes x, não tenho como reduzir mais do que já está reduzido, vamos reduzir para o lado de lá, né? 1.600 vezes 60 dá 96.000, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, tem um sinal de igual aqui, temos coisas acontecendo aqui e coisas acontecendo lá. Eu posso pegar algum número, tirar de lá e jogar para cá, assim como eu posso pegar o número daqui, tirar daqui e jogar para lá. Se eu pegar o número daqui e jogar para cá, e ele for positivo, ele vem para cá negativo. Se ele for negativo, ele vem positivo. E assim por diante. Então, se eu tenho um número aqui, ó, 40, que está multiplicando pelo x, 40 vezes x é igual a isso, se o 40 está multiplicando, eu vou tirar o 40 daqui, vou jogar para lá, ele vai fazer o contrário. Qual que é o contrário de multiplicar? É dividir, né? Então vai ficar assim, ó. X vai ser igual, o 96.000 vai ficar paradinho lá, já estava lá mesmo, né? O 40 que estava multiplicando, passou para lá dividindo. É uma fração isso daqui. Fração é uma divisão, né? Ah, mas eu quero colocar aqui, assim, ó, o sinalzinho de dividir aqui, que o pessoal faz pontinho, risquinho, pontinho, e 40. Dá certo do mesmo jeito. Vamos lá. 96.000 dividido por 40 dá 2.400. Resolveu a questão. Então, regra de 3, diretamente proporcional, nos diz que se em 40 minutos eu faço 1.600 parafusos, em 1 hora, que são 60 minutos, eu faço 2.400 parafusos. Isso aqui. Agora vem a última regra de 3 aqui, a última questão, que é uma regra de 3 um pouquinho mais complexa. Aliás, não é tão complexa assim, porque existe a chamada regra de 3 composta. Aquela é mais complexa, mas a gente não vai precisar dela. Um grupo de 8 operários demoram... Um grupo demoram, tá errado esse português aqui, né? Um grupo não demoram, é um grupo demora. Ou 8 operários demoram, se fosse. Mas tá bom. Um grupo de 8 operários demora, seria o correto, um grupo de 8 operários demora 4 horas para realizar uma tarefa. Se o grupo fosse de 10 operários, qual seria o tempo de realização da tarefa? Repara que aqui, ó, vou avançar aqui, ó, é uma regra de 3 inversamente proporcional. Por que é inversamente proporcional? 8 pessoas demora 4 horas para fazer um trabalho. 10 pessoas, que é mais gente trabalhando, vai demorar menos tempo para fazer o mesmo trabalho. Concorda? Então, o que acontece aqui? Se você pegar de 8 operários e subir para 10, o tempo de execução da tarefa, que a tarefa é a mesma, ele diminui. Então, eu aumento o número de pessoas, diminui o tempo para a tarefa. A gente chama isso de inversamente proporcional. O que a gente faz? Faz a mesma coisa. Começa fazendo aquela história de montar os números na formação. Você vai e faz do jeito que tá lá, ó. 8 operários demora 4 horas. Então, você coloca 8 é igual a 4. Certo? 10 operários, qual que seria o tempo? 10 operários seria um tempo X, que é um tempo que eu não conheço. Até aqui, está igualzinho a regra de 3, diretamente proporcional. Agora, qual que é a sacada da inversamente proporcional? Eu vou inverter um dos lados. Geralmente, eu prefiro inverter o lado que não tem o X. Eu poderia inverter aqui ou aqui, mas eu vou inverter aqui. Ó, o que eu vou fazer. Por que eu inverti? Eu peguei o número 8, desci ele, peguei o número 10 e subi ele. Olha aqui, ó, o 8 era em cima, eu desci ele. Eu desci para baixo, para o professor, para a Mônica, professor de português, pegar no meu pé, porque só pode descer para baixo, né? E o 10 eu subi para cima. Redundância, pouca bobagem. Então, eu inverti as coisas aqui, tá? Inverteu? Que jeito? Pega aqui, ó. Peguei esse, troquei de lugar. O 10 eu subi e o 8 eu desci. Ah lá, o 8 eu desci e o 10 eu subi. Agora, o que faz? Faz multiplica em cruz. Com base nisso daqui, tá, gente? Não é aquele de cima, lá, ó. 10, 8, 4x, 10, 8, 4x. Multiplica em cruz. O que vai acontecer?
Vamos montar o cálculo, então. 10 vezes x vai ser igual a 4 vezes 8. Multiplicou em cruz, né? 10x é igual a 4 vezes 8. Olha lá, ó. 10x é igual a 4 vezes 8, 32. O 10 está multiplicando, eu jogo para lá dividindo. X é igual a 32 dividido por 10, que vai dar 3,2 horas. Então, repara que, inversamente proporcional, eu aumentei o número de pessoas, diminui o número de horas. Eram 4 horas, abaixou para 3,2 horas. Aí, joga esse número aqui para cima. Uma curiosidade, isso não tem a ver com a matéria aqui exatamente, mas é bom a gente ter isso na cabeça. Quanto, 3,2 horas, quanto que isso representaria em horas e minutos? Talvez, alguns falarão assim, ó, representa 3 horas e 20 minutos, entendeu? Por quê? Porque é 3,2. Não é bem assim, porque aqui, ó, eu não tenho 20 minutos, eu tenho 0,20 horas. Eu tenho um pedaço de 1 hora. Eu não tenho um total de minutos aqui. 3,2 horas, eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Vamos decompor o número das horas. Eu sei que eu tenho 3 horas e mais um pouquinho, certo? Então, eu tenho 3 horas e 0,2 horas. Como é que eu sei que eu tenho 0,2 horas? Ué, 3,2. Se eu tirar o 3 daqui, ó, 3,2 menos 3 vai dar 0,2. Então, eu tenho 3 horas e 0,2 hora. Ótimo. Então, agora vamos pensar assim, ó, 1 hora tem 60 minutos. Então, se tiver 1 hora, como é que eu descubro o número de minutos? É 1 vezes 60, que vai dar 60, né? Então, 1 hora eu tenho 60. Então, 0,2 horas eu multiplico por 60 minutos. 0,2 vezes 60, vocês vão ver que vai dar 12 minutos. Entendeu? Então, 3,2 horas equivale a 3 horas e 12 minutos. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes as pessoas meio que Quer ver um negócio que as pessoas confundem bastante? Vamos imaginar que desse aqui 3,3 horas. Tinha gente que ia pensar que 3,3 fosse 3 horas e 30 minutos. Ou 3 horas e 3 minutos. Mas vamos falar 3 horas e 30 minutos. Cara, 3 horas e 30 minutos é 3 horas e mais meia hora. Então não seria 3,3, seria 3,5, entendeu? Então por isso tem que fazer essa continha aqui, ó. 3,3, quanto que é então? Você pega 3 horas, você já sabe que é 3 horas. E o 0,3? 0,3 vezes 60, que 1 hora tem 60 minutos, né? 0,3 vezes 60, vai dar 18 minutos. Então seria 3 horas e 18 minutos, entendeu? Isso aqui foi só uma curiosidade só. Bom, galera, terminando aqui essa parte, eu vou subir aqui e vou interromper a gravação. Terminamos isso.